Oi, gente. Tô aqui. Muitas pessoas, e eu também, se tivesse aí do outro lado, eu ia falar isso, ia falar, ai, mais uma que vai fazer canal, que vai fazer live, que vai, né? Que agora na quarentena todo mundo resolveu fazer isso. Trabalhando alguns anos com criança, juniores, adolescentes, jovens dentro da igreja, né? Como cristã, eu vi que nós estamos sendo falhos em algum momento. Por que eu percebi isso? Porque com a dificuldade com os meus próprios filhos. Eu sou mãe de uma menina de 20 anos, de um menino que daqui a alguns dias vai fazer 19. E então eu percebi e falei, tem alguma coisa que não está certa, que nós estamos ou falhando ou sendo omissos. E isso já há uns 5 anos para cá, que eu vim percebendo isso. Então eu comecei a estudar, comecei a tentar interagir mais, me informar mais, né? Não dentro da igreja, mas fora mesmo. E comecei a entender que tem muitas estratégias do inimigo que nós, como igreja, estamos cegos. Eu creio em nome de Jesus que agora não estamos mais tão distantes. Algumas coisas começaram a ser reveladas no momento que a gente teve a candidatura do nosso presidente. Então, durante as eleições, durante esse processo de candidatura, algumas coisas começaram a ser faladas, como doutrinação nas escolas. E com toda essa dificuldade, com todas essas situações, daí meu marido falou, olha, você precisa começar a escrever isso tudo que você está aprendendo, que o Espírito Santo está te revelando e que também, pelo próprio estudo, você está descobrindo. E aí pensamos, quem sabe um dia, um livro para poder ajudar outros pais. Mas há 45 dias atrás, minha vida começou, as coisas já não estavam fáceis e daí começou a virar de ponta cabeça de verdade. E aí conversando com os meus pastores, com o apóstolo Igor, com a bispa Beth, e o apóstolo falou para mim assim, quando começa assim uma reviravolta, uma coisa, é porque vem coisa diferente e grande por aí. E eu creio que tudo isso que você tem vivenciado e tem aprendido, vai ser para ajudar outros pais, outras mães que passam por dificuldade, dos filhos não quererem na igreja, de N situações. Eu falei, apóstolo, então, quem sabe um dia um livro? Ele falou, não, Carla, você tem que fazer um canal, faz um canal e começa a ir passando as coisas. Eu pensei, na época, na situação, aqui na minha sala mesmo, ele orou por mim, tudo, me abençoando para começar essa nova empreitada, digamos assim. E eu falei, mas eu não sei nada, e eu não gosto de câmera, eu não gosto de foto, eu não gosto de nada disso, prefiro escrever um livro. Só que aí o Espírito Santo começou a me incomodar. Logo depois disso, eu passei por uma cirurgia no dedo. Então eu falei, bom, eu preciso me recuperar do dedo. Quando eu estiver bem recuperada, daqui uns 3, 4 meses, 5 meses talvez, esse canal. Mas veio a quarentena. Não foi um projeto que nasceu na quarentena. É sim um projeto que eu falei, preciso aproveitar essa quarentena que as pessoas estão em casa. Falar o básico das coisas que a gente já sabe, ensina a tua criança, o teu filho no caminho que deve andar, que quando adulto não vai se desviar, tudo isso a gente já sabe como cristão. Mas para falar o que tem acontecido com nós, igreja, que nós não estamos conseguindo ter um bom resultado, não digo com as crianças, mas quando chega na adolescência, por que tantos jovens se perdem nas faculdades? Porque o que está acontecendo? E aí são N fatores, são várias coisas. Muitas coisas a minha igreja teve, nós tivemos a oportunidade, a pastora, a bispa Beth trouxe a pastora Ângela Valadão, que fala muito sobre a educação escolar cristã. Também me ajudou em muita coisa que eu vou também estar passando para vocês. Então assim, dentro da educação, será que vocês são como eu? Que o que eu fiz com os meus filhos? Eu fiz assim, a boa cristã, O que eu fiz? O que eu tinha de melhor nas mãos, que era o quê? Matriculá-los na escola adventista, que afinal de contas é uma escola com princípios cristãos. Não falando mal da escola adventista, ao contrário, foi muito bom. Porém, ainda falta muita coisa. As ditas escolas denominacionais estão muito longe da verdadeira educação escolar, que não é ter aula de religião cristã. Então eu comecei a entender que assim, as coisas começam também porque os princípios, os valores todos estão invertidos.
Começou lá, né, gente? Quando começaram que as crianças, quando nascem, os bebês, não é mais para bater no bumbum deles, porque senão eles ficam traumatizados. Começou lá. E aí, não é de se espantar que os dias de hoje nós estamos presos dentro de casa, né? E os bandidos estão sendo soltos. Então, olha como as coisas estão totalmente invertidos, os valores. Totalmente invertidos. E os nossos filhos estão aprendendo assim. Diferentes valores do que nós, da minha geração, aprendemos. Só que nunca nós vimos uma geração com um número tão grande de suicídio. Esses jovens criados na igreja, com exemplo dentro de casa, estarem tão afastados de Deus e ainda usam, assim, ó, se você vai tentar discipulá-los, corrigi-los, ele diz assim, mas ninguém pode me julgar. Quem é você para me julgar? Tem tanta coisa errada dentro da igreja, né? Então eles ainda querem usar a palavra de Deus. Ah, tira a primeira pedra quem nunca pecou. Então, como líder dessas faixas etárias, eu comecei assim a entrar em choque com isso. Porque até então eu estava acostumada que um discípulo, ele te buscava para te pedir uma ajuda, para te pedir um aconselhamento. Eu entendi a primeira regra geral, tá, gente? Eu entendi a primeira coisa que é assim, ó, igual a gente tem AC e DC, antes de Cristo, depois de Cristo, a gente também tem AG e DG, que é antes do Google e depois do Google. Porque depois do Google, eles não precisam mais perguntar a opinião de professor, de pais, de líderes, tudo eles pesquisam no Google e acham a resposta. Como que as coisas foram mudando? E aí muitas pessoas me procurando assim, ó, meu filho não quer mais ir na igreja, o que eu faço? Filho vai para a igreja, mas não dá testemunho, e eu sou uma obreira, o que eu faço? Então são questionamentos que eu comecei a ter, tanto pessoais, como falei, eu preciso entender mais o Espírito Santo de Deus, como que eu vou ajudar as pessoas? E aí falei assim, apóstolo, eu trabalhei com criança, com juniores, com adolescente, com jovens, e eu acho que tudo isso daí foi só para eu aprender, para eu poder chegar até os pais, porque todo mundo que trabalha em departamento infantil, todo mundo que trabalha com essas gerações, com essas faixas etárias, ficam se sentindo sozinhos para trabalhar porque não tem uma sequência no lar. Será que esses pais sabem o que exatamente eles têm que fazer? Porque eu, como mãe, eu me vi sem saber o que fazer e como fazer. E fiz um monte de coisa errada, dou ainda minhas cabeçadas, mas vi que muita coisa, muito processo, muitas lágrimas que eu derramei, eu poderia ter evitado. Eu poderia ter evitado se eu tivesse um pouquinho mais de discernimento. Então eu quero ajudar vocês. Você, mãe que está aí do outro lado, né? Eu quero falar sobre a base familiar, que filho de peixe não é peixinho. Eu quero falar sobre a igreja, que assim, muitas vezes nós como professores ensinamos a distância de Jericó a Jerusalém, mais ou menos 25 quilômetros. E fazemos tudo assim, de uma doutrina, com currículo, com grade curricular, tudo direitinho, mas não estamos ajudando espiritualmente essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, a encontrarem realmente, terem uma experiência sobrenatural com Jesus e conhecerem o Espírito Santo de Deus. Parece que o coração deles, a vida deles está tão longe desse Jesus, desse Deus, aquele que está lá na Bíblia, de mais de 2000 e não sei quantos anos, sabe assim? Então, algumas coisas que estão acontecendo, mas outras também, que não é a igreja que está falhando, mas é por falta de entendimento nosso, a gente faz uma parte e a outra parte, que é a escola, que é a educação, que é o colégio, que é a faculdade, estão ensinando tudo invertido daquilo que você ensina, ou daquilo que a gente deixa de ensinar. Porque nós, como igreja, para os adolescentes, nós estamos falando, eu comecei a falar, gente, e assim, alguns pais começaram a ficar horrorizados. Como assim? Você foi falar para adolescentes a partir de 12 anos sobre masturbação? Como assim? Então, mas lá no mundo eles falam. Lá na escola, eles trazem um órgão reprodutor e ensinam como usar camisinha. Tanto para os meninos como para as meninas. Isso em 4º ano, né? Então, 5º ano. Então, assim, já é a idade. Claro que a gente tem que contextualizar
com cada cidade. Aqui em São Paulo é mais rápido a coisa, né? Eu morei quase 10 anos em Joinville, é diferente. Eles demoram um pouquinho mais a cabeça para amadurecer. Bom, né? Que bom que pudéssemos estender mais essa infância deles. Aqui em São Paulo, com 12 anos, já são muito ligeiros, que eu acho que vai ser equivalente a um de 14 em Santa Catarina, sabe assim? Vem das redes sociais assim, ó, até onde tem limite, até onde não tem. Ah, mas meu filho já tem 16 anos, como que eu vou pôr limite nisso? Só que seu filho tem 16 anos e se ele falar assim, ó, eu vou agora lá na casa de um amigo meu, lá em outro bairro. Você quer saber como ele vai, quem é esse amigo, o endereço, né? Você quer saber. E por que nas redes sociais não? Porque ele já tem 16 anos? Não. Vou falar um pouquinho hoje da parte mais de alma, da parte de emoções, pra gente começar. E até porque eu pretendo aqui ir falando conforme vocês vão aí perguntando. Na verdade, eu quero alcançar você, mãezinha que tá aí do outro lado. Eu quero alcançar vocês, irmãos. Eu quero alcançar você, professor. Ajudar vocês a entenderem que nessa parte de educação, como os nossos filhos estão sendo ensinados com o construtivismo, né? Eu comprei livros, eu me informei. Hoje, por exemplo, eu vou deixar aí na descrição, baseado em que leitura que Deus acabou me revelando muita coisa, né? O Espírito Santo de Deus. É um livro do Augusto Cury e que fala, o livro se chama Prisioneiros da Mente, do Augusto Cury, tá? E fala assim, das prisões que nós temos na nossa mente. E assim, são tantas prisões, são tantos cárceres, que o cérebro humano ele tem mais cárceres do que a cidade mais violenta da Terra. Sabe assim? Prisões mesmo. E são essas prisões que nos bloqueiam, são essas prisões que impedem o nosso presente, são essas prisões que rompem com o nosso futuro, coisas que já aconteceram e ficaram lá no nosso raciocínio, no nosso cérebro, no nosso subconsciente. E isso é independente da idade, acontece com criança, acontece com adolescente, acontece com jovem. Significar isso, né? Dar um novo significado para isso. Eu gosto muito que nós, como igreja, nós entendemos de cura, vamos ter cura. Eu gosto muito disso, eu faço muito isso, uma oração que eu faço bastante comigo, de autolibertação, de cura. Senhor, né, eu libero o perdão, mesmo tendo essa dificuldade, eu libero, sabe? Senhor, eu quero que o Senhor apague isso da minha mente que aconteceu, Senhor. Isso é muito importante de nós, como cristãos, estarmos sempre fazendo. E aí eu orando, né, e pedindo para Deus me revelar o que seria esses cárceres de prisão, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor comece revelando através da vida dos meus filhos, se tem alguma coisa que precisa ser ressignificada, e orando, e eu fui surpreendida, porque quando a gente tem os filhos da gente, a gente está sempre orando por eles, e ensinando, e conversando, testemunhando, e aí eu comecei a me lembrar de quando nós fomos para Joinville, que a minha filha tinha 4 anos e o meu filho 3. Pro Henrique foi tudo fantástico, porque assim, a gente morava num apartamento que tinha só 2 dormitórios, então eles tinham que dormir juntos no mesmo quarto, eles não tinham um quarto cada um. E aí nós fomos para uma outra casa, cada um tinha um quarto. Nessa outra casa tinha espaço, ele podia jogar bola. O quarto dele, ele amava aquelas pistas de Hot Wheels, e aí a gente deixou tudo montado no próprio quarto, no chão. Ele não tinha cada vez que ia brincar, ficar montando, desmontando, já tava tudo ali dele. Então, assim, ele gostou dessa mudança. Mas a Rebeca, ela era muito apegada com a minha mãe. Demais, sempre foi. E aí, cada vez que ela tinha que se despedir da minha mãe, isso que a minha mãe ia lá para Joinville todo mês, cada vez que ela tinha que se despedir, ela ficava muito mal, muito deprimida mesmo. Se tacava no sofá, e aí nós tínhamos conseguido uma cachorrinha, então ela ficava abraçada com a cachorra e tal, e a gente até comentava entre a gente, a gente falava assim, meu marido, né, falava assim, ainda bem que tem a Kika, porque daí ela fica com a Kika e tal. Mas nós não fomos, não tivemos discernimento suficiente, sabedoria para falar assim, será que não é caso da gente procurar uma psicóloga? E que é uma outra parte também que, passando com psicólogos, passando com psiquiatras, é uma coisa assim que eu creio que Deus fez eu passar por essas experiências para poder entender melhor as coisas e o quanto é importante também essa parte. Em primeiro plano, o espiritual, mas daí a gente também busca ajuda quando a gente precisa. E aí foi aí que eu pensando em tudo isso,
e Deus me revelou assim, que ela sentia, cada vez que a minha mãe ia embora, ela sentia um abandono. E que isso ficou muito forte registrado na mente dela. Falando assim, porque é uma coisa que não é uma novidade, tudo, então, senão eu não estaria expondo a vida dos meus filhos. Mas, e aí ela, o que acabou acontecendo? Quando eu for tratar de alguma coisa que não queira expor, então eu vou usar nomes esporádicos, fictícios e vou fazer dessa forma, né? Dá experiências até de adolescentes que eu discipulei, que me compactuaram comigo e tal. Ela sentiu abandono. E cada vez que ela sentia esse abandono, né, aquele ficava registrado dessa forma triste de abandono no cérebro dela. Então, o que aconteceu? Ela se tornou uma adolescente e na adolescência ela queria sempre ser aceita por todos e por tudo. Por quê? Porque o medo de ser desprezada, o medo de ser abandonada, o medo de ficar sozinha. A gente conversava, a vovó vai voltar, tá tudo bem, daqui a pouco ela tá aqui, daí quando ela vier ela vai trazer chocolate, ela vai trazer doce, toda vez que ela ia ela levava as coisas. Mas isso não era o suficiente. Nós tínhamos que conversar e falar assim, filha, você não está sendo abandonada. O mesmo amor que a vovó tinha, ela continua tendo. Nós estamos aqui, você nunca vai estar sozinha. Sabe assim, falar de formas diferentes? E você, se você é mãe de criança que ainda é pequenininha, então assim, ó, sentar, estar, se agachar. Quando eu dava aula para crianças, eu muitas vezes, né, assim, quer conversar comigo, eles chamam, puxam pela perna. Então eu ia lá, me agachava, olho no olho e conversando, sabe? E aí em seguida fazer a oração referente àquela conversa e pedir mesmo para Deus, Espírito Santo de Deus, dá um novo significado, tira isso da mente, que isso não venha atrapalhar o futuro dessa criança, sentir amada, que ela venha, é cura mesmo, é cura. José, por exemplo, ele foi vendido como escravo, mas ele não ficou cativo emocional, porque se ele tivesse ficado cativo emocional, ele não teria ido adiante, mas não, ele foi adiante. Ele foi adiante, a vida dele deu sequência, ele não ficou paralisado com aquilo ou deprimido com aquilo, certo? Então cada um enfrenta de uma forma, talvez uma coisa que para mim seja traumatizante, para você não seja nada, mas para uma criança, principalmente na faixa etária da infância, tá? Na faixa etária da infância é muito marcante, então assim, separação dos pais, ausência do pai, filhos fora do casamento. A gente tem um casal de amigos que assim, eles quando jovens não conheciam a palavra de Deus, moraram junto e não fizeram realmente uma cerimônia diante de Deus, um casamento, né, a bênção de Deus. Tiveram filhos, tudo, e depois quando adulto se casaram, inclusive nós somos, né, eu e o Tércio, padrinhos de casamento deles, com muita honra, com muita alegria. E assim, eu achei lindo. Por quê? Porque eles chegaram, chamaram os filhos, pediram perdão e falaram, nós estamos colocando vocês agora dentro da aliança. Vocês entenderam? Foi ressignificar. Eles nem entendiam, eles eram novinhos, eles provavelmente não entendiam ainda que meu pai e minha mãe não eram casados e estão casando agora, sabe assim, mas eles ensinaram todo o significado e toda a diferença que fazia a partir daquele momento, como de fato fez, a vida deles mudou assim completamente. Então assim, como que aquilo era importante, a bênção de Deus. E filhos não planejados, tudo isso precisa ser conversado com a criança, mesmo que você fale assim, mas é muito pequenininho, tem 5 anos, não entende. Sabe? Entra na linguagem, pede para o Espírito Santo de Deus te ajudar. Entra na linguagem deles, sabe? E conversa e ora. E fala, Senhor, né, eu quero quebrar isso aqui agora. José depois foi preso. Depois de ter sido vendido como escravo, ele foi preso. E mesmo ele sendo preso, ele também não ficou preso com a mente cativa emocional. Ele também ali, o Espírito Santo tanto começou a usar a vida dele. Por quê? Porque ele estava liberto. Porque ele tinha enfrentado aquilo de uma forma boa, né? Aquilo não estava atrapalhando a vida dele. Então, ressignifique. Ora para o Espírito Santo. Você que tem filhos, ore para o Espírito Santo de Deus, mostra se teve alguma coisa na infância, se tem alguma coisa que ainda existe. A Rebeca, isso aconteceu agora, há poucos dias, o Espírito Santo me revelar isso. E até hoje, ela busca relacionamentos sem analisar se assim, se isso vai me edificar. Não tô falando de relacionamento de namorado, não tô falando, também, né? Mas tô falando assim de relacionamento como amizades mesmo,
sabe? Não sabe ser seletiva, entendeu? Mas por quê? Porque tem essa mensagem no cérebro de, eu não quero ficar sozinho, eu quero estar sempre em grupo, eu quero estar sempre com gente, eu quero estar sempre, sabe assim? Então, é uma forma de rejeição e a gente precisa orar e quebrar isso, né? E hoje ela já é adulta, ela vai ter entendimento para fazer, mas claro, filho pra gente nunca cresce, então vou sentar com ela, vamos orar, vamos tentar ressignificar isso, dar um novo significado e tirar isso do subconsciente dela. Quem tira, gente, não somos nós, mas é nós clamando a Deus. A palavra de Deus, só para encerrar, eu vou ler aqui, em 2 Coríntios, capítulo 10, eu vou ler o versículo 4 e 5, tá? Fala assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Destruindo as fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Deus. Ou seja, precisamos orar e falar, Senhor, destrói toda fortaleza, destrói tudo que atrapalha a minha mente, o meu emocional, que barra, que traz peso para minha alma. E em algumas versões, ao invés de falar derrubamos raciocínios, é derrubamos sofismas. Sofismas é tudo que é inverdades, como um produto falsificado, que parece, mas não é, entendeu? Então tem muita coisa hoje que parece, mas não é. E que é passado para nós. É passado para nós através da mídia, é passado para nós, enfim. Para as crianças, para os adolescentes nas escolas, para os jovens nas faculdades, muito mais ainda. Muito mais ainda. Gente, eu tô bem horrorizada assim mesmo com os últimos anos, porque assim, por exemplo, a presença de uma pessoa num retiro, né? Um líder, dá um exemplo para citar para os adolescentes, para os jovens, falando de Bob Marley. Então eu falei, gente, o que está acontecendo? Então, para vocês verem como esses pensamentos, esses sofismas, essas coisas erradas, mascaradas como bonitinha, entra no nosso pensamento como cristão também, e entra na igreja também. Então, isso é vigiarmos. Como cristão, a gente tem sempre isso de, orar e vigiar, nós temos que fazer a nossa parte, não sei o quê. Mas será que nós temos vigiado com a vida dos nossos filhos? Verdadeiramente, estando atento a tudo que eles estão aprendendo, ao que está acontecendo, o que está sendo falado. Então, assim, a lição de casa hoje, gente, é orar. Senhor, me revela. Vamos começar por aí, tá? Me revela. Se tem alguma fortaleza, se tem algum sofisma, né? Na mente do meu filho, me revela. Me revela. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem algum assunto em especial, vão mandando aí as perguntas que, na medida do possível, eu vou tentando esclarecer, tá? Para a honra e glória do Senhor. Obrigada.